Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Nitizinho e hoje nós vamos reagir a um vídeo do Assim Aconteceu. Então vamos lá, né? Dá like e se inscrever no canal pra não perder nada. Olá, o meu nome é Kelly e um seguidor maluco por quem eu pensei estar apaixonada quase acabou com a minha vida. Quando eu entrei no ensino médio, ninguém sabia o meu nome. Eu tinha um grupinho de amigos e já namorava o Matias fazia um tempo. A gente se conheceu na 8ª série e ficamos inseparáveis desde então. Eu tinha certeza que eu não seria popular e de que eu ia namorar o Matias pra sempre. Mas eu tava errada sobre as duas coisas. Eu tava entediada um dia e aí eu fiz uns vídeos engraçados no TikTok. Não eram esses vídeos ridículos de comédia que postam, eles eram mesmo muito engraçados. Humor, mexer a mão. Eu sei lá como eu cheguei numa página chamada Pra Você, e antes mesmo que eu percebesse o que estava acontecendo, eu tava bombando. Ganhei centenas de milhares de seguidores em poucos dias. As pessoas na escola começaram a reparar em mim. E na boa, eu não me importava com aquela atenção toda, mas eu fiquei feliz porque gostaram do que eu fiz. Bom, todos menos o Matias. Ele começou a ficar muito ciumento e possessivo. Ele me disse... É minha, não posso putaria não, eu como teu... A maior parte das vezes, disse que eram provocativos demais ou brigava comigo por me arrumar toda pros meus seguidores. Foi como se do nada mudaram a chavinha e eu passei a ter um namorado inseguro e obsessivo. Na escola, ele me seguia feito um cachorrinho abandonado. Se algum cara olhasse pra mim, ele partia pra cima. Eu até entendo que eu era toda dele antes e que agora tinham outras pessoas que gostavam de mim. Mas isso não dava a ele o direito de sair por aí ameaçando todo mundo. E aí, aconteceu. Algumas contas aleatórias deixaram comentários sobre como eu era bonita e eu curti e agradeci. Os comentários não eram vulgares, eram bem legais. Mas o Matias não encarou desse jeito. Ele disse que eu estava encorajando aquilo e traindo ele emocionalmente. Eu já estava bem de saco cheio. Eu me senti como se eu tivesse constantemente sufocada por um homem que nem me amava mais. Sabe, ele estava bem chateado. Aí eu terminei com o Matias. Ele gritou comigo e me chamou de psicopata. Mas eu não deixei aquilo me afetar. Que namoro saudável, não é mesmo? O cara chama a menina de psicopata. Logo depois, as pessoas quiseram ser minhas amigas. Mas eu achei melhor deixar isso pra lá. Eu não queria gente nova, eu só queria relaxar. Eu comecei a fazer cada vez mais vídeos. Aí eu percebi que o Matias tinha começado a postar vídeos também. Exatamente iguais aos meus. Só que ele não estava ganhando seguidores. Quando ele postou um vídeo fazendo exatamente a mesma piada que eu comentei chamando atenção sobre isso. Ele me mandou um monte de mensagens me chamando de tudo quanto é nome e dizendo que o único motivo para as pessoas gostarem de mim é porque eu era uma vagaba que mostrava o corpo. Meu Deus, meu Senhor. Mostrava o corpo. Acho que ele quis dizer ombros e clavícula, porque foi literalmente tudo que eu mostrei. Aí ele me bloqueou por um tempo e eu me esqueci dele. Nessa época tinha um cara comentando nos meus vídeos que era super fofo. O nome dele era Marco e as mensagens dele eram super legais. Ele não dizia só como eu era bonita, ele falava como as minhas piadas eram engraçadas e como eu era inteligente. Quando eu comecei a fazer streaming no Twitch pra ganhar mais grana, o Pronto, ela tá virando a Bela Delfine. Marco era um dos meus maiores apoiadores. Ele me mandava 20, 40, até $100 sempre que podia. Eu sempre dizia que não precisava, mas ele dizia que eu merecia. Ele dizia que adorava o meu conteúdo e que queria que eu tivesse muito sucesso. Aí eu passei o meu número pra ele. Ele me fazia rir, embora eu soubesse que era meio perigoso ficar conversando com um fã, eu sentia que ele me entendia. Pra provar que eu gostava dele, eu fiz ele prometer que ia parar de me mandar dinheiro pelo Twitch. Ele já não era mais um fã, ele era meu amigo. E logo logo ele virou mais do que isso. Na primeira chamada de vídeo, eu senti como se o meu coração fosse pular do peito. Ele era tão bonito, engraçado e inteligente. Ele olhou pra mim com um olhar apaixonado e pela primeira vez depois de um tempo, eu me senti amada e valorizada. Aí a gente começou a sair. Ele morava numa cidade vizinha, mas a gente se via toda hora. Os meus pais me avisaram que eu não devia sair com um fã. Mas depois eles adoraram Marco. Era difícil não gostar dele. No começo eu também desconfiei.
Quando a gente saía, ele ficava me encarando como se eu fosse seu maior ídolo. Ele me cobria de elogios todos os dias, e ele Deixa eu adivinhar, esse cara é um sequestrador, né? Eu não sei. Mamãe. nunca me deixava levantar para buscar água, comida. Depois que eu expliquei para ele como isso me incomodava, ele deixou eu fazer as coisas do meu jeito. Uns meses depois, eu tinha certeza de que eu estava apaixonada por ele. Um dia a gente estava sentado conversando sobre o Matias e o que tinha acontecido com ele. E eu contei tudo. Sobre como ele era um psicopata abusivo e como eu nunca o traí. Como eu gostaria de ter terminado antes. Eu disse algumas coisas maldosas. Coisas que eu nunca tinha dito antes. O Marco me abraçou e disse que estava tudo bem. Aí, as coisas ficaram estranhas. O Marco dormiu em casa pela primeira vez. Eu acordei no meio da noite e encontrei ele no banheiro, mexendo no armário de remédios. Ele deu um pulo quando me viu, mas explicou que estava procurando uma aspirina. Quando eu acordei, ele estava afobado, colocando as coisas na bolsa para ir embora. Eu entrei em pânico. Por que ele estava indo embora tão cedo? Não sei, acho porque ele ia sequestrar alguma criança, alguma pessoa do TikTok. Não sei. Mas o cara, do nada, abriu o armário de remédios. Isso é meio sus. Será que eu falei alguma coisa errada? Quando eu perguntei, ele disse que a mãe dele tinha pedido para ele voltar para fazer alguma coisa. Fez sentido na hora, então eu não fiquei perguntando. Mas naquele mesmo dia, eu não achei um monte de coisas minhas. Eu não achei o meu diário, o meu remédio controlado e algumas das minhas roupas. Meu Deus, velho, ele roubou as coisas da menina. Meu Deus, meu senhor. Eu fiquei muito confusa. Eu até achei que tinha colocado as coisas no lugar errado. Mas eu sabia que não era isso. Eu perguntei por Marco se ele tinha levado alguma coisa sem querer. E ele disse que não. Até se ofereceu para me ajudar a procurar. Eu ignorei o que aconteceu e segui com a vida. Mas pouco tempo depois começamos a brigar. Foi do nada. Era como se de repente ele fosse outra pessoa. Ele queria brigar por coisas absurdas. Gritava comigo e ficava me provocando. Parecia que ele estava me cutucando o tempo todo. Eu não tenho orgulho disso, mas eu também gritei com ele. Eu não sabia mais como reagir. Eu continuei postando meus TikToks e isso se tornou minha única válvula de escape. Até que os comentários começaram a vir. Eu recebi comentários aleatórios me chamando de idiota psicopata e dizendo que eu era abusiva com os meus namorados. Eu fiquei confusa, mas sempre que eu respondia aos comentários perguntando o que estava acontecendo, Imagina que se o Matias e o Marco estão namorando. ninguém respondia. Em pouco tempo eu comecei a ser cancelada. Eu tava nos trends do Twitter, mas era tudo super vago. Na escola as pessoas nem olhavam pra mim. Aí então eu fiz um vídeo perguntando o que eu tinha feito. Eu não sabia mais o que fazer. Alguém comentou, por que você não pergunta pro Matias e pro Marco? A minha cabeça tava girando. Eu fiz uma conta nova no TikTok pra ver a conta do Matias, e o que eu vi foi chocante. O Matias fez uns vídeos usando um áudio que eu dizia coisas horríveis sobre ele. Eram dele chorando e dizendo pra câmera que eu abusava dele e que precisava ser cancelada pelo que eu tinha feito. E o pior? Tinha mais vídeos fora de contexto e fotos do meu diário. Diziam coisas horríveis que eu nunca, jamais diria sobre ninguém na vida real. Eu mandei mensagem pro Marco, perguntando o que tinha rolado. Pra minha surpresa, o Marco riu da minha cara. Aquele cara por quem eu estava apaixonada, aquele cara com quem eu pensava que estaria por muito tempo, me disse que era primo do Matias. Ele não podia deixar eu me safar Então eles são dois cornos, menino. por terminar com o Matias e ter agido como eu agi. Eu percebi o quanto ele tinha brincado comigo. Na boa, eu estava de coração partido. Mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tirei print das mensagens que o Marco muito burramente tinha mandado. E eu fiz o meu próprio vídeo. Eu contei a verdade real. E até confessei as coisas horríveis que eu tinha dito e que tinham sido vazadas. Eu tive sorte que a maioria dos meus fãs entenderam. Mas nem todos, né? O Matias perdeu quase todos os seguidores. Então eu fiquei aliviada. Eu entendi que eu não posso simplesmente confiar em qualquer um que apareça, não importa o que falem. Eu também aprendi que eu não posso ceder para ser o que os outros querem. Um dia vou encontrar um cara que seja seguro de si. Eu estava certa em terminar com o Matias. Mesmo que tenha resultado em todas essas coisas malucas. Se eu não tivesse terminado, seria difícil imaginar o que teria acontecido. E a lição do dia é, não namora pelo TikTok. E senão você se lasca. E se... Pau!